Deus abençoe os amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para gravarmos, para estarmos juntos, transmitirmos mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Especificamente nesse dia, fazermos orações, um culto onde nós oramos pelos amados irmãos, por todos nós, pelo Brasil. Nós queremos desde já agradecer a vocês que nos acompanham, que estão sempre juntos. É uma força para cada um de nós que estamos aqui trabalhando. Então, também queremos agradecer aos irmãos que têm nos ajudado a manter a Quinta Igreja nos seus trabalhos, né, de ação social, visitas e outros mais. Nós queremos avisar que a classe de catecúmenos começa segunda-feira, dia 5, às 19 horas. Os professores são Sara e Luiz. Então, aqueles que nós já falamos aí no grupo da igreja, não é só para aqueles que vão fazer profissão de fé e batismo especificamente. É para aqueles também que querem relembrar os princípios da fé e ter comunhão com esse grupo aí, que nós estaremos lá uma vez por semana, não vai ser atropelado, uma vez por semana, e uma lição por cada encontro, dependendo da lição também. Então, queremos agradecer desde já a disposição dos nossos professores, Luiz e Sara, e nós, então, dia 5, começamos aí às 19 horas através do Meet, e estamos estudando a Palavra de Deus. Se você deseja, entre em contato com o Luiz e com a Sara, faça a sua inscrição. Mais um aviso também, domingo que vem agora é culto de Páscoa. Nós teremos aqui de manhã uma mensagem da Páscoa e nós também, para esse momento, convidamos o pastor Flávio, que estará presente conosco. Desde já agradeço, colega. E também passamos pelos momentos difíceis, né, de internação do Covid-19. E nós, então, dia 7, também reuniremos o conselho para ver as condições da igreja, como que nós estamos, se voltamos aos cultos presenciais ou não. Então, os irmãos orem e que Deus esteja à frente de tudo, para que nós possamos, então, passar por esses momentos de dificuldade que todo o mundo enfrenta. Então, irmãos, dito isso, a gente gostaria de ler a palavra de Deus nessa noite. É aquela que nos consola, é aquela que nos direciona, é aquela que nos chama a atenção e nos corrige como filhos do Senhor. Então, nessa noite, gostaríamos de ler Salmos de número 120. Salmos 120, diz assim a palavra do Senhor: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas do zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Versículo de número 1, na angústia clamo ao Senhor, e Ele nos ouve. Nesse momento que passamos esses dias, nós vemos muitas pessoas, então, preocupadas, muitas pessoas depressivas, muitas pessoas pensando no momento que nós estamos passando. Fora isso, tem uma carga mais atrás, né? O desemprego, as doenças fora normal que nós estamos passando agora no momento, que é o Covid, falta de vagas nos hospitais, mortes. Então, nesse momento, irmãos, é o momento então que a gente clama ao Senhor. Nós não temos para onde correr, então nós clamamos ao Senhor, e o salmista vai dizer, Ele ouve a nossa voz. Ainda bem que o Senhor, Ele ouve as nossas vozes, e Ele nos acalma, Ele nos consola, e nós então continuamos a nossa caminhada. Para o louvor e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino de número 105, é a certeza do crente. Não sei poder de Deus.
Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Cantado o hino, irmãos, vamos orar a Deus para que Ele direcione a gente nesse momento onde nós vamos ouvir a sua palavra e que essa palavra chegue ao nosso coração. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da Tua presença, da qual nós não podemos fugir. O Senhor, os olhos do Senhor, a palavra diz que está em todo lugar. E nós, ó Deus, andamos sob os Teus cuidados, quando fazemos coisas boas ou quando fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Conserta, Senhor, as nossas vidas nesses dias. Olha, Deus, que nós possamos fazer aquilo que agrada o Teu coração, que a Tua igreja possa estar disposta a fazer isso. Nós queremos, ó Deus, nesse momento, como diz a Tua palavra, clamar ao Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações. Ó Deus, visita cada irmão, a cada hospital, a cada pessoa que se encontra doente. O Senhor dê a esperança a ela, que a esperança está no Senhor. Pedimos que o Senhor visite os familiares, esteja, Deus, dando todas as condições a essas pessoas passarem por esse momento, Deus, tão difícil que nós passamos. Obrigado, Deus, pela Tua presença, que mesmo ainda que a gente ande, Senhor, por vales difíceis, o Senhor estará com o Teu povo, estará com cada um de nós. E isso, Senhor, é um consolo para cada um de nós, porque podemos agarrar firme nas Tuas mãos, o Senhor segura pelas nossas mãos e nós podemos caminhar, a Deus, nesses dias. Venha de encontro, Senhor, com as nossas necessidades e nos ajude, Pai. Perdoa os nossos pecados, quando falamos, quando omitimos, quando pensamos. O Senhor esteja no controle, ó Deus, das nossas vidas. Que nós possamos ser filhos amados do Senhor. E como filhos, nós possamos fazer aquilo que agrada o Teu coração. Livre de nós de todo mal, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias, livro de Gênesis, que é a nossa reflexão nessa noite. Gênesis 35, versículo 10, falando da vida de Jacó nessa noite, o personagem central da nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 35, 10. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, e já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. O texto, irmãos, que nós lemos é um texto onde o Senhor se encontra com Jacó e lhe troca o nome. Eu acho muito interessante esse texto e vai servir para a nossa edificação. E o título que nós queremos colocar é Tempo de Rever Atitudes. Todos nós acredito que nós temos que rever algumas atitudes, né? A gente, falando português claro, nós somos pecadores. E às vezes algumas atitudes nossas,
nós temos que rever. E aqui, o personagem nosso é Jacó, e nós vamos ver que ele toma essa atitude, né? Ele já está velho aqui e não há tempo. Qualquer idade nós podemos rever atitudes que não agradam a Deus. E nós então queremos contar a história de Jacó desta forma. Então, como nós já falamos do panorama do texto sobre Jacó, e nós então queremos falar algumas coisas que vai de encontro com a vida de Jacó. Então, quem foi Jacó? Né? Quem foi Jacó? É a primeira pergunta que nós vamos responder aqui. Claro que nós não vamos responder todas, né? Mas algumas coisas bem peculiares da vida de Jacó nós vamos falar. Então, Jacó era filho de Isaac, né? Com Rebeca, irmão gêmeo de Esaú e neto de Abraão. Feita a profecia de Deus a Rebeca sobre as duas nações que nasceriam do seu ventre, é que nasce Jacó e Esaú, né? Então, esses dois são profecias que aconteceriam na vida de Raquel, como mãe de Rebeca, melhor, como mãe desses meninos. Seus descendentes seriam os edomitas e os israelitas, respectivamente. Jacó com suas esposas, né? Ele teve duas esposas a princípio, Lia e Raquel, e as suas concubinas, Bila e Zilpa. Teria 12 filhos. Os futuros líderes das famosas 12 tribos de Israel. Quais são as 12 tribos de Israel, então? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulão. José e Benjamim, e também eles tiveram uma filha chamada Diná, né? No meio desses homens todos, então nasce uma mulher chamada Diná. José não entra na composição direta do futuro de Israel. Isso aqui é muito interessante, né? Quando dá as 12 tribos, então não entra José nisso daí. Mas sim os seus filhos, 2 filhos, Manassés e Efraim. Então eles recebem uma parte lá da terra, que seriam adotados por Jacó, esses 2 meninos aqui, Manassés e Efraim. Levi é outro filho de Jacó, então, que não recebe também na herança prometida, porque a Bíblia vai dizer, e lá eles vão dizer também na família, porque o Senhor é a herança deles, eles não recebem, então, herança na terra. Esaú, olhando para esses 2 meninos aí, vamos chamar de meninos, mas nessa altura Jacó aqui está com mais de 60 anos já, era um bom caçador, Esaú, enquanto Jacó cuidava de casa. Um dia Esaú voltou de uma caçada, olhando para o texto bíblico, né? Cansado e com fome, então Jacó oferece um prato de comida em troca do direito de governar. Os irmãos que conhecem essa história, né? O reino de governar o reino, depois que o pai dele morresse. Então Esaú aceitou e vendeu o direito de primogenitura. Após se passar pelo irmão para obter a bênção do pai, Jacó então também engana, né, o seu pai Isaac, já no leito da morte. Jacó entra em pé de guerra com Esaú, né? Então eles brigam, um querendo tomar a bênção do outro, e ele consegue, e o pai então abençoa um ao invés do outro. Sua mãe aconselha a sair de casa, prometendo chamar de volta quando o irmão se acalmasse. Então é uma briga de famílias, é um desentendimento entre famílias. Neste ponto, a idade de Jacó de 40 anos é de 40 anos. Isso pode ser atestado pelo casamento de Esaú aos 40 anos com as mulheres que trouxeram problemas para a família. Rebeca usou desse argumento para que Isaac abençoasse a ida de Jacó. Então, 100 anos para Padã-Arã. Jacó então deixa a casa do pai, rumo a Padã-Arã, região da atual Síria hoje, né? Ali onde que eles estavam, andaram, onde casou-se com 2 jovens, Lia e Raquel. Os irmãos conhecem a história que ele gostava da Raquel, mas ele foi enganado e casou com a Lia, e depois trabalhou 7 anos e depois mais 7 anos, né? Então, após trabalhar 14 anos pelas esposas e mais 6 anos pela família,
segundo Gênesis 31, 41, Deus diz para retornar à sua terra, retornar à sua terra. Após fazer um pacto com Deus, que o ajudaria a voltar à terra prometida, são e salvo, já em viagens rumo ao sul, ao longo de uma rota ficaria a leste do Rio Jordão. A caravana chega a Jaboque. Jaboque, irmãos, é um lugar muito interessante, onde nós vamos comentar. É um lugar da transformação da vida de Jacó, né? Um afluente do Rio Maior. E Jacó, como ciência de que o irmão não estaria a caminho com um exército de 400 homens, ele resolve então mandar a família atravessar o rio para ficar em comunhão com Deus, passando a noite à margem do norte do afluente do rio. Diz Gênesis, ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia, vendo que esse não podia... Com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa. Na luta com o homem, disse este, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e os homens e prevalecestes. Tornou-se Jacó... Segundo o texto 32, Gênesis 32, 24, diz e rogo-te como te chamas? Respondeu ele, por que me perguntas pelo meu nome? E eu abençoou ali. Jacó retorna à terra então de seus pais, com 60 anos, 40 anos de idade, a mais do que quando ele saiu. E ainda vê seu pai durante mais 60 anos, que morre com 180 anos de idade, 10 anos antes de ir para o Egito, encontrar seu filho José. Jacó viveu 17 anos no Egito e morreu aos 147 anos. Então, irmãos, o que nós queremos mostrar? É que Jacó ele tem uma vida conturbada, né? Ele complica a sua família, ele complica a sua mãe, ele faz a sua mãe montar lá um tipo de uma... para ele ser abençoado, né? Camuflou uma bênção lá para ele, no lugar do irmão dele. Nós vemos que ele brigou com o irmão dele, e o pai dele ficou muito chateado com ele, porque ele mentiu, né? Então, eu acredito, irmãos, que é uma história complicada, e que ela só se resolve quando ele faz esse encontro com Deus no Vale de Jaboque, ou no Val de Jaboque, né? Nós vimos a atitude dele? É a segunda pergunta. Claro que nós vimos. Se nós formos ver, antes dele chegar na casa do pai dele, antes dele encontrar com o irmão dele, que ele viu que ia ter problema, o que ele faz? Ele se encontra com Deus. Ele fala para a família dele, vai vocês na frente que eu vou... dá um tempo aqui e daqui a pouco eu chego lá. E aí esse momento, era um momento então de nós vermos uma atitude em Jacó. Então nós vemos aqui e podemos dizer, para continuar a nossa argumentação, que pessoas curadas produzem cura. E você vai ver então que quando ele chega no Val de Jaboque, Deus se encontra com ele, ele é curado, ele troca de nome, e eu acredito, irmãos, há uma aplicação aqui para todos nós já. Se nós temos alguma dificuldade, você, nós temos que marcar esse encontro com Deus, né? Deus tem que estar junto com a gente para ele mostrar essa cura. Se for possível, trocar o nosso nome, trocar a nossa cidade, trocar de casa, trocar, né, a vida que nós levamos. Então nós somos mais responsáveis pela nossa própria cura do que um fato ou do que coisas ou do que podemos imaginar. Nós somos responsáveis, eu e você. Se Jacó não parasse ali naquele momento, tomasse aquela atitude, ele ia chegar do mesmo jeito que ele saiu da casa dele. Ele saiu como? Corrido, brigado, mas quando ele vai voltar agora, ele nem o nome dele mais é Jacó, mas sim Israel. Quando pensamos em escolhas de transformação, precisamos focar em Jesus e nos comprometer com processos de mudanças, né? E transformação, mudanças, tomar atitudes não são fáceis. E então nós podemos pensar o problema, talvez é o quê? Jacó poderia pensar, é minha família, né?
é o meu chefe, no nosso caso, é o meu relacionamento com os meus filhos, é a minha mulher, é o meu esposo, mas às vezes o problema está em nós e é nós que temos que tomar essa atitude para encontrar com esse Deus. Não podemos esperar que as mudanças ocorram também de fora para dentro. Ele poderia até dizer, chega lá, né? O de fora para dentro é isso. Você chega lá e fala assim, não, já está tudo bem, está tudo certo, mas nada é resolvido. Então ele espera se encontrar com Deus para ele receber uma nova proposta de Deus e aí ele vai encontrar-se com os seus irmãos, com seus pais. Então ela começa com você, começa comigo. Escolher ser transformado é um exercício pessoal e intransferível. Quantas vezes nós já pregamos para a pessoa? Você não quer sair dessa vida? Né? Sai dessa vida, vem para Jesus, ele tem o melhor. O que ele fala? Não quero, tá bom, né? Não quero, hoje não, amanhã. Então, é a pessoa então que ela tem que tomar essa decisão. Atitudes, passa pela avaliação do próprio comportamento do ser humano, ele querendo mudança nas suas vidas. Deus, ele nos ama tanto e deseja que sejamos melhores, a cada dia melhor. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, e os pregadores dizem por aí, que nós não viemos nesse mundo para competir com ninguém, né? Mas competir com a gente mesmo. Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem, né? Mas eu não vou competir com o meu próximo, eu vou competir comigo mesmo, cada dia melhor. Então o Espírito Santo é uma pessoa que trabalha incessantemente e nos ajuda nesse processo. Se transformar, e transformar exige intencionalidade da nossa parte. Nós devemos decidir ser transformado e nos comprometer com esse processo. Não adianta só você dar um passo, são bastante passos que nós devemos dar com o Senhor, devemos dar com a igreja, devemos dar com o nosso irmão. Então, nós vamos ver, então, nessa tarde, quais são as atitudes que nós temos que ter em relação a área de mudança. Quais as áreas que nós devemos mudar? Olhando para Jacó, eu creio, irmãos, que a primeira coisa que Jacó faz é para ele mudar, para ele se transformar, e ele toma essa atitude de encontrar com Deus no Val de Jaboque, então ele se coloca diante de Deus. Eu creio que o homem, ele só é transformado, o homem tão difícil como nós, eu e você, ele só se transforma diante de Deus, né? A cadeia está cheia de gente, né? Eu gosto de fazer essa reflexão. Mas as pessoas que estão lá, quantos por cento elas saem recuperadas? Né? Ali elas têm psicólogos, têm comida, né? Tem tudo que você pensar. Mas qual que é a mudança, qual que é a transformação? Isso é para dizer que essas coisas, ela pode não transformar as pessoas, mas Deus, ele se colocando diante de Deus, como nós nos fizemos, como Jacó fez, nós somos então transformados diante do Senhor. Quais as áreas então que precisamos mudar? Quando nós colocamos então diante de Deus, nós entendemos quem é Deus. Jacó teve que lutar, né, com Deus, dizendo assim, e Deus o abençoou. Senhor, me abençoa. Vamos parafrasear um pouquinho e pensar o que Jacó estava pensando na nossa cabeça. Jacó dizendo para Deus assim, olha Deus, antes de eu chegar na minha casa, eu quero ser transformado. Antes de chegar diante do meu pai, eu quero ser transformado. Antes de chegar diante da minha mãe, eu quero ser transformado. Diante do meu irmão, eu quero ser transformado, porque estava com dificuldade. Ele saiu com dificuldade da casa do pai dele. Então, ele então encontra-se com Deus. E Deus então vai transformar a sua vida. E o versículo de número 10 que nós lemos, disse-lhe então, o teu nome é Jacó. Já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. E nós vemos então Jacó trocando de nome diante do Deus Todo-Poderoso. E a primeira coisa então é esse encontro com Deus que nós temos que fazer. Um encontro real, verdadeiro, em que nós podemos transformar as nossas vidas diante dele. O homem, por ser muito difícil, ele só pode ser transformado diante de Deus. E nós vemos então que Deus, ele transforma esse homem e ele transformou um dia a gente também para que pudéssemos dar frutos e bastante frutos diante da sua presença. E é isso que ele nos colocou aqui. Então, a primeira coisa que Jacó toma então a providência na sua vida para ele mudar é que ele se coloca diante de Deus.
Segunda coisa que nós podemos ver é que para ele se transformar também, ele coloca diante de si mesmo, né? Ele olha para si, quem sou eu? Antes de chegar na casa do meu pai, como que eu saí? Como que eu estou? Né? Hoje eu estou com meu irmão chateado, hoje eu estou com meu pai chateado. Então, diante de si mesmo, consigo mesmo, ele faz um encontro com ele. E ele faz essa reflexão. E aí, então, nós vemos então que voluntariamente ele se coloca diante dele, como se olhasse para ele, dizendo para ele, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor. E aí Jacó, então, ele toma essa posição de olhar para si mesmo, no relacionamento com ele mesmo. Além do relacionamento com Deus, ele olha para si mesmo e vê que ele é carente de Deus, ele precisa ser transformado, e aí então é uma área também que nós precisamos ver em nossas vidas, não só diante de Deus, mas diante de nós mesmos, descobrir qual que é a dificuldade que nós temos, qual que é o nosso problema, qual é a atitude que nós precisamos mudar, e aí nós vemos então que Jacó toma essa posição. Mas uma terceira coisa que nós podemos ver, que também Jacó vai tomar uma posição séria, quanto à mudança dele, é diante da família dele. Né? Nós vemos, como já falamos, a história de Jacó, quando ele sai, ele foge, né, do irmão dele, e daí ele sabe que o irmão dele cresceu, está aí com bastante guarda-costas, vamos dizer assim, e ele tem que fazer uma nova amizade com o irmão. Né? O irmão dele tem que confiar nele de novo. Os pais dele têm que confiar neles de novo. Então, assim, são as áreas que nós podemos mudar. Como que está a nossa área, né? Nossa vida diante de Deus, diante de nós mesmos? Será que nós reconhecemos nós mesmos ou não? Será que você gosta de si mesmo, né? A Bíblia diz que nós temos que amar a nós mesmos como o nosso próximo, né? E às vezes nós temos que gostar de nós para depois gostar do próximo. Então, como nós estamos diante de nós mesmos, né? Nós estamos felizes com nós mesmos, né? E diante também da família tomarmos essas atitudes. Mas eu gostaria de aproveitar mais nesse final, irmãos, dizer assim, quando nós aplicamos isso para as nossas vidas, a vida de Jacó, como nós já falamos aqui, o que significa o Val de Jaboque? Né? O que significa o Val de Jaboque? Primeira coisa, é um lugar de ficar a sós com Deus. E nesse momento, então, é um lugar onde que o homem olha para si, olha para Deus, e a Bíblia vai dizer que aquele que se aproxima de Deus, né, tem que se aproximar como filho de Deus, aqueles que estão dispostos a ser transformados, a serem mudados. Então, o Val de Jaboque é um lugar de ficar a sós com Deus, de ser abençoados por Deus. Né? É um lugar onde que Deus vai olhar para nós e vai revelar quem somos nós. Quem é você diante de Deus? O que está precisando mudar? Então, para todos nós cristãos, aqueles ainda que não tiveram encontro com Deus, nós precisamos então ter esse encontro com Deus, nesse Val de Jaboque. Esse Val de Jaboque talvez seja muito longe para nós, mas no seu quarto, aonde você estiver, é um lugar onde que Deus quer se encontrar com você. Tem que se colocar diante do Senhor. Então, o Val de Jaboque, então, primeiro significa a sós com Deus. Segundo, é um lugar, como nós já falamos, de ver quem somos. Isaías, no capítulo 6, ele vai dizer assim, ai de mim, né? Ele olha para si mesmo e ele fala assim, ai de mim, porque sou pecador, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então é um lugar de ver quem somos nós. E uma terceira coisa, aplicação para a vida, que é um lugar de encontro com Deus, como nós já falamos aqui. A partir daí, Jacó é transformado, Jacó é mudado, e nós também, irmãos, precisamos nos encontrar com Deus a cada dia, a cada instante. E esse Deus que nos criou, Deus que criou Jacó, e agora não mais Jacó, mas sim Israel, ele está preocupado com a nossa transformação. Ele está preocupado com as nossas atitudes. Sempre será tempo de rever as nossas atitudes. Na verdade, às vezes a gente tem atitudes que não agradam a Deus. Jacó também teve as atitudes que não agradaram a Deus. Mas ele
Ainda bem que ele olhou para si mesmo, olhou para suas atitudes e viu que tinha que mudar. E depois você vai ver a história desse servo do Senhor, vai ver a história de Israel, que vai ser completamente diferente daquilo que ele tinha fugido esse tempo todo, porque transgrediu contra a sua família, contra si mesmo, contra Deus. Que o Senhor, então, ele nos abençoe, nos ajude a fazer a vontade dele, porque a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita e ela é agradável, diz a palavra de Deus. Feita essa reflexão, irmãos, contada a história de Jacó e feita uma aplicação, eu gostaria de que nós prosseguíssemos nossa reunião de oração e reflexão cantando o hino de número 304, A Voz do Evangelho. Já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Venha todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois nos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Prosseguindo nossa reunião de oração, vamos passar aos pedidos de oração e oramos pelos missionários, pelos desempregados, pelos que estão de luto, né? Nós lembramos aqui da família do Caio, que perdeu a sua avó, do Carlão, né? E todos os familiares. Que Deus esteja consolando a família do nosso irmão. Oramos também pela intervenção de Deus
nesse momento que nós estamos passando. Oramos também pelos idosos. E nós queremos também agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós nesses dias, tem cuidado de cada um de nós. E com certeza Ele está junto com a gente, basta a gente encontrar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o vosso coração. E nós estamos procurando buscar a Deus, né? Procurando no nosso limite, na nossa, como ser humano que somos, e nós tentamos encontrar o consolo de Deus em todos os momentos. Gostaria também de pedir oração pelos enfermos, pelo meu sogro que vai fazer cirurgia semana que vem. Gostaria de estar pedindo oração por ele. O nome dele é Alcides. Que Deus o abençoe, que Deus abra as portas àquelas pessoas que precisam de um hospital nesse momento, de uma cama, um remédio, e assim o Senhor vem consolar cada uma das famílias. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse dia onde nós podemos encontrar consolo diante do Senhor, podemos encontrar ânimo para as nossas vidas. Nós, Pai, colocamos aqui a cada um desses pedidos nas Tuas mãos, pelas famílias da igreja nós queremos orar, a cada um, Senhor, que está na Tua casa agora, orando conosco, que eles possam, ó Deus, como Jacó, ter esse encontro real com o Senhor. Aqueles que ainda não te encontraram, que estão também vendo, que eles possam ter esse encontro em alguns lugares, Pai. No caso de Jacó, foi no Val de Jaboque. Mas nós, ó Deus, precisamos encontrar com o Senhor a cada dia para renovar a nossa fé, para confessar os nossos pecados, para estarmos diante do Senhor, fortalecendo as nossas vidas para passarmos, ó Deus, pela vida que o Senhor nos concede aqui na terra, Pai. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Também eu quero orar, Senhor, pelos missionários, aqui representados pelos 3 missionários da Jocum, o Adriano, pelo Elan, que está em Cidrolândia, e quero orar também pelo Oséias, Senhor, pastor Oséias, que está em São Joaquim de Bicas. São os nossos missionários a qual oramos, representando, Senhor, os demais irmãos que estão espalhados pela face da terra, como missionários da Tua igreja, Pai. Nós queremos também, Senhor, pedir pelos desempregados, aqueles que precisam de um trabalho, Senhor, para o sustento da sua família. Esteja abrindo as portas, ó Deus, e preparando a cada um dos nossos irmãos, Pai. Também nós queremos orar por aqueles irmãos que estão de luto, e principalmente bem próximo da gente, o nosso irmão Carlos, e os seus filhos, sua esposa e os demais familiares. Esteja, Deus, com o nosso irmão Carlos, que perde a sua mãe, mas sabendo, Senhor, que o Senhor é um Deus consolador, o Senhor está com ele, o Senhor está direcionando a sua vida, e pedimos que o Senhor esteja animando, consolando, e, ó Deus, diante da Tua palavra, dando condições a ele de prosseguir, ó Deus, na sua caminhada. Pedimos também, Deus, pelos demais, Senhor, que perderam os seus entes queridos nesses dias, com essa doença tão terrível, Pai. Nós queremos que o Senhor console a cada um deles. Olha, Deus, momentos difíceis que o nosso país passa, e nós queremos, Senhor, colocar nas Tuas mãos, Senhor. Esteja, Senhor, com o Teu povo. Esteja, Deus, dando firmeza, dando fé, dando, Senhor, estabilidade, Senhor, para esses dias, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha com a Tua mão, intervir, a Deus, nesse momento, Senhor, e que possa, Senhor, ser retirado, Senhor, do nosso meio, de qualquer maneira, sendo da Tua vontade, Pai, para que possamos, ó Deus, prosseguir as nossas vidas, Senhor. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, os idosos, abençoe, Senhor, aqueles que estão na igreja, aqueles que não estão, aqueles, ó Deus, que tem os seus familiares, que eles possam, Senhor, conseguir, ó Deus, combater o bom combate, Senhor, e completar a sua carreira diante do Senhor, cheio de fé, Pai. Enfim, ó Deus, eu quero te agradecer por tantas coisas que o Senhor tem nos dado. Às vezes esquecemos, ó Deus, mas só de nós já termos vivido um bom tempo e de termos a experiência com o Senhor, de o Senhor ter nos chamado um dia, já é uma grande coisa para todos nós, Pai, porque o Senhor confiou em nós, o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou, e aqui, Senhor, estamos diante do Senhor, com a fé que o Senhor colocou no nosso coração. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa, Senhor, a equipe de transmissão, abençoa, Senhor, todos aqueles, ó Deus, que
têm buscado o Senhor e que eles possam encontrar contigo, Pai. Te louvamos nessa noite. Continue, Senhor, a abençoar a tua igreja, Senhor. Nós pedimos todas essas coisas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos, irmãos, agradecer a todos vocês que acompanharam essa transmissão. Que Deus fortaleça você, que Deus esteja sempre com você e com a sua família. Não se esqueça que Deus é um Deus onipresente e Ele está aí do teu lado, Ele está aqui conosco e nós continuamos buscando a tua face a cada dia. Que Deus nos abençoe.